GZ, Podcast Grasmec. Olá, eu sou o Emerson de Matos. Estamos aqui na gravação de mais um episódio do GZ Podcast, o podcast da Grasmec, Indústria de Máquinas Agrícolas. E hoje estou junto com o meu convidado, o mestre e engenheiro mecânico Diego Langer. Vamos falar a respeito do desenvolvimento de metodologia para aprimoramentos dos sistemas produtivos de empresas de manufatura. E o Diego vai contar para nós uma consultoria que ele deu junto com o Lintec e o PF aqui para a empresa Grasmec. Diego, muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite para gravar o podcast conosco. E já para iniciar assim de antemão, eu quero que tu explique um pouco para o pessoal o que significa esse projeto e como é que ele foi desenvolvido aqui na Grasmec. Então o projeto ele tratou do desenvolvimento de uma metodologia, né, que nos apoiasse a criar um modelo virtual do sistema produtivo da Grasmec. Essa metodologia nada mais é que um caminho a ser seguido, né, para a gente chegar a atender o objetivo geral então, do projeto. Então, inicialmente a gente conheceu a empresa, né, o setor produtivo, quantos setores existiam nesse setor produtivo. Dentro da fábrica ali? Dentro da fábrica. Dentro desses setores, a gente fez uma análise de máquinas, equipamentos, pessoal, né, matéria-prima, todos os dados e meios que são utilizados para a produção acontecer, né? Essa coleta de dados, ela necessariamente teve que existir para depois a gente transpor esses dados para o software que a gente utilizou. A gente trabalhou com o software Plant Simulation, né? Ele permite que um sistema produtivo seja todo modelado virtualmente e que na sequência a gente consiga simular o que acontece diariamente dentro da empresa via computador. Isso tem vários benefícios, né, para a empresa, entre eles a empresa e os integrantes ali conseguirem visualizar o que acontece no dia a dia por meio da virtualização, do modelo. Isso ajuda na tomada de decisão, permite que melhorias sejam pensadas, né, para serem futuramente implantadas. Em paralelo a esse trabalho, surgiram outras frentes, né? A gente criou várias ideias de projetos internos que a empresa poderia executar para buscar melhorias pontuais, né? A gente sabe que se a gente entrar em qualquer empresa, vão existir possibilidades de melhorias. Várias possibilidades, né? Diversas. Né? Sempre focando em melhorar a qualidade do produto que a empresa vai comercializar para o cliente, né? Enfim. E também a gente trabalhou focando no desenvolvimento de um novo arranjo físico, por conta de uma ampliação que está existindo, né, na empresa aqui. A empresa cresceu, os produtos estão cada vez mais valorizados no mercado, né? Então os clientes, né, procuram, a demanda aumenta e houve, em função disso, a necessidade dessa ampliação. Então, em conjunto com os colaboradores da empresa, a gente trabalhou no desenvolvimento da ideia desse novo arranjo físico. Um arranjo físico nada mais é que como que as máquinas e os setores ali, os equipamentos, as pessoas, né, vão se organizar dentro desse sistema produtivo para fazer com que a produção aconteça de fato. Então, em linhas gerais, o projeto ele tratou disso. Então, foi um desenvolvimento para a fábrica andar melhor e mais rápido
E sem tanto desperdício também, né? Melhorar a logística, melhorar todo o planejamento de produção da indústria. Exatamente. E no final, assim, a gente percebe que várias ideias foram surgindo dos próprios colaboradores. Então, a gente acabou instigando as pessoas ali envolvidas nesse processo produtivo a pensar em soluções para problemas diários, né, que elas enfrentam. Aí é coisa natural em toda empresa. A gente, quando pensa em problemas, acha que, enfim, a empresa... Tem certas empresas que não tem problema nenhum, que tudo acontece assim, Anda de uma maneira redondo. natural, e isso não é verdade, né? Sim. As coisas acontecem diariamente ali, os problemas estão presentes e depende necessariamente dos funcionários, né? Para resolverem isso, não deixar esse problema andar em paralelo com a produção. Sim. E isso, caso aconteça, vai refletir lá na qualidade do produto final. É bem interessante isso que tu trouxe também, porque como envolveu então todo o setor produtivo ali, muitas ideias também vieram do pessoal que está, né, no dia a dia. Muitas vezes a gente está tão acostumado com aquela rotina, né, diária ali, que não percebe que se eu mudar uma coisinha aqui ou uma coisinha ali vai melhorar muito, muito mais o processo. E Diego, isso que eu queria te perguntar, assim, foram necessárias grandes mudanças ou mudanças pontuais já ajudaram no processo aqui da Grasmec, pelo menos na produção aqui? Como foi um trabalho assim entre empresa e universidade, o objetivo nunca foi realizar grandes mudanças, até porque a empresa ela tem uma estrutura consolidada, já mais de 35 anos agora, né, no mercado, então ela tem as suas características. Então, Diego, como tu comentou, né, que o pessoal então ajudou junto nesse projeto, mas eu queria te perguntar assim, e essa coleta de dados, assim, qual que é a importância de ter uma coleta de dados no chão de fábrica? Tu acha que isso hoje é essencial? Como é que funciona? Como é que foi no desenvolvimento aqui na Grasmec? Bom, a coleta de dados ela é importante para várias frentes dentro da indústria. Essa coleta ela pode ser totalmente manual, né? Ou ela pode ser totalmente automatizada. Existem sistemas hoje, né, como o MES, que permite que isso seja feito, ou algo percentualmente falando, né, Pegando mais em lotes. uma parcela dessa coleta manual, outra parcela automatizada. Você é diretor da empresa, sabe que nem sempre é fácil realizar uma tomada de decisão. Sim. Então, você conhecendo a situação real do chão de fábrica, você consegue tomar decisões muito mais assertivas. E esses dados, a gente manter esses dados atualizados, coletá-los de forma quase que diária, né? Isso ajuda, né, não só a tomada de decisão, mas a próprio planejamento, a própria programação da produção. Faz com que a empresa ela consiga atingir os objetivos dela de uma maneira muito mais ou muito menos tortuosa. Sim, isso a gente percebeu aqui na empresa depois que até no decorrer do projeto a gente conseguiu ver já várias mudanças. E eu acredito que essa coleta de dados aí tem nos ajudado muito, né? A gente não pode, realmente, como tu falou, a gente não pode deixar de fazer isso, porque às vezes a gente faz um projeto e depois abandona também, né? Daí não adianta de nada. Mas a gente percebeu mesmo, assim, a gente percebeu uma grande mudança ali dentro. Setores surgiram, né, com o decorrer desse projeto, isso que eu achei muito interessante, né? Que setores que a gente não tinha, às vezes a gente até pensava, mas a empresa não está nesse patamar para ter esse setor. E hoje a gente vê que isso é essencial para a empresa e foi justamente, acho que esse projeto deu uma boa mexida ali dentro. E essa coleta de dados mostrou muita coisa que a gente não enxergava, né? A gente
imaginava ou pensava que tinha, e coisas que a gente não sabia que tinha ali dentro, tipo, que dá para melhorar fazendo só um pouquinho, né? Botando uma máquina a mais, tirando esse processo aqui do meio, a coisa vai andar melhor. Então, eu acredito realmente que essa coleta de dados aí veio só para agregar e nos ajudar. Né? No início, a ideia ou a necessidade que a gente tinha para coletar os dados era para alimentar o modelo virtual, né? Para calibrar esse modelo, porque ele deveria e representou, né, o que acontece dentro do chão de fábrica, dentro do sistema produtivo. Ele, para servir para algo, ele devia espelhar né, o que está acontecendo ali. Então, os dados que foram sendo levantados, inicialmente eles serviram para isso. Mas a gente via a vontade das pessoas ali envolvidas em criar esse setor de métodos e processos, né, para conseguir acompanhar mais de perto a produção, para conseguir, enfim, levantar indicadores que possibilitassem eles a desenvolver melhor ali, né? Isso, até mesmo propor mudanças, né, futuras ali para melhorar ainda mais o que está sendo desenvolvido, né, no chão de fábrica. Não, realmente foi... Outro setor que surgiu aqui também foi de logística, né? Nós não tínhamos, e em decorrer do projeto ele está aí, é um dos setores, acredito que hoje seja um dos mais importantes, porque melhorou muito mais o fluxo da fábrica também. Então, foi bom, assim, esse levantamento de dados, que a gente enxergou muita coisa que estava escondida. Um ponto, assim, que eu percebi de grande valor para a equipe foram as visitas que foram realizadas no âmbito do projeto. Visitas em empresas que são de áreas não concorrentes, né? Então, e que possuem também todos esses setores. Então, visitas foram realizadas e muitas ideias que o pessoal começou a implantar surgiram dessas visitas. Então, é sempre importante essa integração também entre empresas. A integração entre a Grasmec e o Lintec e o PF é uma integração entre universidade, entidade de ensino e empresa, mas entre empresas também traz os seus benefícios. Não, isso com certeza ajuda um monte, né? O conhecimento que tem dentro de uma empresa não é o mesmo que tem dentro de outra. E às vezes um sisteminha de uma resolve um problemão de outra, né? Com certeza. Foi o que aconteceu conosco aqui. O pessoal viu aí um sistema simples, porque a gente, falando mais dentro da empresa, a gente sempre tem essa ideia de que tem que investir um monte para melhorar algum processo. Não vamos fazer porque isso aí, a gente sempre pensa em custos, né? Investimentos. Mas com esse projeto de vocês aí, a gente viu que fazendo pequenas ações, às vezes melhora muito mais do que algo, sei lá, que a gente fosse comprar geralmente a gente pensa em comprar uma máquina para resolver o problema, né? E muitas vezes não é isso, né? Tem que fazer pequenos detalhes ali que fazem a diferença. E, Diego, fala um pouco sobre o software que vocês utilizaram, né? Como é que ele funciona, assim? Dá para fazer alguns levantamentos dentro dele? Dá para fazer alguns planejamentos e depois trazer para a fábrica? Só dar mais um apanhado geral assim, do software. Então, o software, o Plant Simulation, é um software da Siemens e ele permite que a gente monte virtualmente toda a fábrica. Ele permite que a gente caracterize o perímetro que está esse sistema produtivo. Então, com o software, a gente também pode definir as áreas ocupadas por cada setor, né? A empresa possui um setor de usinagem muito bem estruturado, com vários processos dentro dele, né? Fresamento, torneamento, furação. Existem máquinas de corte a laser, que fazem parte de outro setor. Existem máquinas para dobra, né?
para trabalhar toda a parte de chaparia, então também fazem parte de outro setor. Então o software permite que a gente posicione todos esses equipamentos, esses recursos no setor específico, permite que a gente, depois disso, indique o caminho por onde os componentes de um produto final eles passam, né? E aí entra a coleta de dados, porque para a gente indicar quanto tempo demora para um componente ser fabricado em um determinado processo, para a gente indicar para onde esse componente vai depois que ele passou por esse processo. A coleta de dados é fundamental. O software ele permite muita coisa, mas a gente tem que ter os dados para alimentar, né? Para fazer com que a dinâmica ali dentro, no momento da simulação, ela aconteça. E ele tem várias ferramentas, né, que permitem a gente calcular indicadores, ou obter indicadores, né? Como software que calcula, a gente só obtém. E a partir desses indicadores também, a gente consegue propor mudanças, enfim, várias coisas. A gente desenvolveu um modelo da situação que era atual da empresa. A partir desse modelo, você necessariamente consegue fazer ali modificações, deslocar um setor, né? Colocar o setor em outra parte do pavilhão, verificar se isso contribuiu para melhorar algum indicador ou se degradou o indicador que existia, né? Então, ele, na verdade, é uma ferramenta que diminui possíveis erros que venham a ocorrer futuramente por conta de alguma mudança. Se tu for ver, então é um meio até mais barato de tu fazer testes dentro da empresa, né? Tu faz a simulação ali e daí tu consegue enxergar gargalos, enxergar se a produção anda melhor. Exatamente. Na própria simulação ali tem ferramentas específicas para a gente visualizar onde estão os possíveis gargalos dentro do setor produtivo. Um gargalo poderia ser um funcionário que tem uma carga de trabalho maior do que ele pode suportar, né, no dia a dia, ou uma máquina que seja muito utilizada, sabe? Sim, e depois dá para redistribuir, né? Até uma possibilidade que o tomador de decisão tem, né, para especificar um equipamento necessário, né, para o setor produtivo para atender uma demanda futura ou atual. Não, bem legal, assim, eu acho que nos ajudou um monte aí, a nossa produção deu para ver que ela está desenvolvendo melhor e né, os pontos que foram vistos, tudo, só tem ajudado, assim, é como nós comentamos antes, o processo, né, o projeto terminou por parte do Leantech conosco, mas a gente aqui dentro continua. Então, a mudança, assim, é bem visível. Então, Diego, e falando em planejamento, né, eu quero que tu explique um pouco, né, para a indústria, quais são as diferenças do planejamento estratégico, planejamento a médio prazo e planejamento a curto prazo. O que isso envolve dentro de uma indústria? Então, antes da gente tratar propriamente do planejamento, é importante a gente falar sobre o setor de PCP. O setor de PCP ele está alocado, né, dentro do sistema produtivo. Ele é o cérebro desse sistema produtivo. É o que comanda tudo ali, né? É a equipe do PCP que vai planejar, vai programar, vai controlar tudo o que acontece ali dentro. E algumas atividades dessa equipe dizem respeito aos planejamentos. Existem 3 tipos de planejamento que podem ser feitos, né, dentro de uma empresa, assim, se a gente pensar em produção. Planejamento estratégico, um planejamento mais a longo prazo. O planejamento tático, ou também a gente chama de agregado, né?
que é um planejamento a médio prazo, de 6 a 12 meses, dependendo das características da indústria. E existe aquele planejamento a curto prazo, estaria vinculado ao que a gente chama de planejamento mestre da produção. O que cada planejamento desses tem como objetivo? Planejamento estratégico, ele serve para tratar de questões que não tem tanta flexibilidade assim para mudança. Precisa de uma mudança logo, assim. Porque tem um aporte financeiro grande envolvido nesse tipo de planejamento. A capacidade produtiva, por exemplo, de uma empresa, ela é tratada nesse tipo de planejamento. Quantas máquinas vão existir, que tipos de máquinas que vão existir, o tamanho de um pavilhão, né? Tudo isso é planejamento estratégico. Vai invultar um valor financeiro, então, muito grande, e por conta disso, tu não vai toda hora fazer mudanças, né? A gente percebeu aqui que um limitante no arranjo físico, ali na proposta do novo arranjo físico, foi o setor de pintura. Sim. A gente não pôde simplesmente deslocar esse setor, porque isso geraria um custo, né, uma despesa para a empresa muito grande. Então, as adaptações vão ser feitas, mas sem mexer nisso. Mexer ali. Então, o planejamento estratégico, ele tem esse foco mais a longo prazo, com menos flexibilidade, então ele trata das coisas mais macros, né, da indústria. O planejamento agregado, que seria um planejamento, por exemplo, anual, talvez a equipe se reúna ali no final de um ano, de um período, né, e ela trate do que vai acontecer no próximo ano, de acordo com a demanda. Então, tenta-se, nesse caso aí, quando a gente está realizando o planejamento agregado, atender a demanda que vai ter pelos produtos da empresa ao menor custo possível. Então, a gente define, se a gente vai trabalhar com horas extras, define os períodos de trabalho que a empresa vai ter, né, especificado, define se vai ser necessário ali contratar mais pessoas ou não, né? E até mesmo, dependendo do cenário que a gente tem, avaliar se algum desligamento vai ter que ser feito ou não, né? Porque a empresa, ela existe, obviamente, com foco de atender bem o cliente, né? Atender as necessidades do cliente, mas se ela não tiver um retorno financeiro para ela sobreviver, ela não vai existir, né? Não tem como continuar. O planejamento agregado, ele tem essa visão, fazer com que a empresa, no final das contas, ela funcione com uma saúde financeira boa. E o planejamento mestre da produção, que é o planejamento a curto prazo, ele tem uma relação direta ao que vai acontecer no chão de fábrica com a produção. Então, um planejamento semanal, em algumas empresas mensal, ele indica quanto que vai ser produzido de cada produto. Grasmeg tem um portfólio extremamente grande de produtos. Bem diversificado, né? Diversificado. Então, quantos produtos vão ser produzidos, em qual máquina que isso vai ser produzido, qual funcionário que vai trabalhar no equipamento para que isso aconteça, né? Esse é mais, então, o dia a dia da fábrica. É o dia a dia. Seria aquela produção, assim, realmente, que tem que produzir isso, vale a pena produzir um lote de 5, de 10, de 50, que máquinas eu vou usar para não dar gargalo, realmente para... É um quebra-cabeça, na verdade. Isso vai gerar um relatório, um documento, né, que vai ser usado posteriormente para programar a produção. Então, a programação da produção ali vai ser realizada com base nesse planejamento mestre, né, que a gente fala.
é algo extremamente importante. Os três, na verdade, Sim, os né? três Tipo, que contribuem, né? E um tem que andar alinhado com o outro, né? Porque também não adianta tu fazer os planejamentos estratégico e tático geralmente são feitos entre diretor e gerentes de setores. O planejamento mestre é feito pela equipe de PCP. PCP. Então, está incrementado ao PCP, né? Então, eu só queria saber, nesse projeto, então, vocês têm algum módulo que é para o PCP ou ele caminha todo junto, tipo fábrica e PCP junto? A gente previu nas nossas conversas, antes de criar a proposta de projeto, né, um curso de PCP em company, para a gente criar uma relação mais próxima com a equipe, né, e observar quais temas seriam mais importantes para a Grasmec, para a equipe de PCP da Grasmec. Então a gente trabalhou nesse curso esses planejamentos, trabalhamos a questão de sistemas, MRP, Kanban, várias ferramentas que são utilizadas em diversos momentos desses planejamentos, dessa programação e do controle também da produção. A gente apresentou para a equipe, né? Sempre instigando o pessoal a pensar em implantar essas ferramentas via software. A empresa ela tem um software ERP, né? Um software que permite gerenciar todo o processo produtivo, né? De forma virtual ali. Só que o software, para funcionar, para essas várias ferramentas, elas precisam ser alimentadas. Para serem alimentadas, o pessoal precisa ter a base teórica ali. Sim, dessas ferramentas, básico, né? O entendimento. Então, esse curso ele permitiu exatamente isso, né? Desenvolver esse lado mais da coleta de dados ali para... Obviamente, o pessoal ele tem um conhecimento prévio, né, disso, mas para instigar, para fazer as pessoas... É aquela coisa, né? Às vezes está muito no dia a dia, sempre foi feito assim, eu vou fazer desse jeito. Exato. Eu acho que o curso ali deu uma ajudada, tipo, gente, dá para ir por esse lado que facilita a vida de vocês também, né? Então, achei bem legal isso aí também. Do módulo ali de fazer o pessoal, não, gente, vamos ver outras ferramentas que vocês possam vir a usar. E muita coisa eu vi também que foi implementada ali pelo PCP, né? Eles ainda estão trabalhando em cima de vários projetos em cima disso. Então, foi bem interessante. Esse tipo de atividade a gente fala que não tem fim, né? Sim. Tu vai realizar algo hoje, tu vai ter o que fazer amanhã e assim por diante. É algo contínuo. E tu arruma uma coisa, daí se tu acelerar um processo aqui, lá deu um gargalo, então tu sempre vai ter, como tu falou, é um quebra-cabeça, né? Sempre vai ter que ir ajeitando tudo. Quando a gente falou sobre problemas, né, que existem em toda empresa, a gente tem que estar constantemente correndo atrás para resolver esses problemas. A ideia de melhoria contínua lá dos japoneses, ela tem exatamente essa relação, né? Você fazer pequenas melhorias hoje, amanhã mais algumas e criar um círculo virtuoso ali que elimine ao máximo o que acontece, né, de errado, digamos assim, no dia a dia. Diego, só me surgiu uma dúvida assim, se alguém quiser fazer um projeto parecido com o da Grasmec com vocês, tem que ter alguma estruturação mínima, tipo, é obrigado a ter PCP, tem que ter estruturado, ou tipo, tô aqui, né, tô há, sei lá, 5 anos trabalhando, não tenho nada formado direito, mas hoje eu quero deixar um negócio mais profissional, quero ver se minha produção tá boa, teria que ter um mínimo para entrar no projeto, ou como é que funciona? Na verdade, não, porque a gente senta com os envolvidos antes de iniciar o projeto, né, e faz toda uma estruturação de acordo com as necessidades que já tem, essa empresa tenha.
Então, o que foi feito com a Grasmec foi um projeto sob medida para aquele momento. Para outras empresas, a gente também. A gente senta e avalia o que acontece, avalia as necessidades que ela tem e monta algo específico para aquele momento da empresa. Então não precisa ser necessariamente tipo, eu preciso, igual a nossa necessidade que era realmente ver se a nossa produção estava alinhada, se esse modelo de produção era o que nós precisamos, né? Mas então se eu tiver uma estruturação menor, algo mais inicial, vocês também podem ajudar com isso também. Né? Bem interessante. E às vezes também surge aquela dúvida, né? O cara pensa, mas né, eu não estou no nível que está a Grasmec, então esse projeto não é para mim, mas então ele é moldado conforme a empresa necessita. Bom, Diego, foi bem interessante o projeto que só melhorou o processo produtivo aqui da Grasmec, né? Quero te agradecer também em nome da empresa e agradecer o pessoal da Lintec, ali da UPF, por ter desenvolvido esse projeto conosco. Quero deixar aqui a palavra contigo, então, se alguém quiser o teu contato, quiser saber mais a respeito desse projeto que envolve mais produção, como é que faz aí, então, para entrar em contato com vocês? Agradeço também a parceria e a confiança que a Grasmec colocou, né, no trabalho do Lintec, UPF. Caso alguém queira desenvolver um trabalho similar, pode nos contatar, né? A gente tem aí Instagram, LinkedIn, ou até mesmo indo até a UPF, né? No prédio I1, no Núcleo de Tecnologia Mecânica, e entrando em contato comigo ou com o professor Charles Israel. E assim, realmente agradecer a confiança da empresa. É sempre importante nessa integração, e desde o primeiro momento a gente se sentiu à vontade em casa, né? Coisa boa. Tem uma equipe aí extremamente boa, dedicada, né? E o que a gente percebeu também na Grasmec é que o ambiente de trabalho é muito bom, e isso é muito importante. Uma empresa que as pessoas realmente trabalham para o time. E isso reflete na qualidade aí dos produtos que são entregues para o cliente, né? E não é à toa que a empresa tem mais de 3 décadas aí no mercado e a cada ano que passa consegue avançar e ter mais e mais clientes. Então é algo que a gente conseguiu ver isso no dia a dia, o porquê, né, que acontece. Então tá, Diego, muito obrigado novamente. E aos telespectadores e o pessoal que está ouvindo, convido para escutar os outros episódios e aguardem que logo mais será novos episódios do GZ Podcast, o podcast da Grasmec, Indústria de Máquinas Agrícolas. Até mais! GZ Podcast Grasmec. Inscreva-se em nossas redes sociais.